neoplasias de pele, de câncer de pele. Então, neoplasia de pele, aqui na nossa região, é um assunto que tem que ser muito bem discutido, muito bem visto, né, porque por morarmos numa região, né, que sofre insolação constante, na grande maioria dos dias, né, é um assunto que tem bastante relevância para a gente. Além disso, é um neoplasma maligno mais frequente na população. 25% de todos os tipos de neoplasia maligna são de neoplasia de pele. Então é bastante coisa, né? Imagina que 25% da incidência de neoplasias é na pele. Isso por causa, né, da característica do nosso país, de ser, né, uma região que sofre bastante insolação, bastante radiação. E apesar desse número alto, né, de 25% de toda, né, a notificação de neoplasia, quando detectado precocemente, este tipo de neoplasia tem uma boa resposta ao tratamento. O problema é quando você demora demais para responder, né, a isso, a verificar, procurar um médico. Mas quando detectado logo no início, o índice de cura é muito grande, é muito satisfatório, o prognóstico é muito bom. Então, aqui um esqueminha da pele, né? A pele é um órgão formado da derme e da epiderme. A derme é tecido conjuntivo, altamente vascularizado. A epiderme é tecido epitelial. E a minha epiderme, a nossa epiderme, que está representada aqui, ó, ela apresenta vários estratos ou várias camadas, sendo que o primeiro deles, né, o próximo à lâmina basal, é chamado de camada basal. É nesta camada basal que eu tenho as mitoses sucessivas e constantes das células que vão, né, suprir esse epitélio. As células que sofrem mitose e que, à medida que vão sofrendo essa mitose, vão passando para os estratos superiores, quer dizer, a célula ela vai se afastando do tecido conjuntivo, sofrendo alterações até que ela, né, libera a queratina que ela tem dentro dela. Como são células que produzem queratina, as células são chamadas de queratinócitos ou ceratinócitos em alguns casos, em alguns livros, né? Então, ou é queratinócito ou é ceratinócito. E tirando os queratinócitos, que são células que vão liberar a queratina, que é uma proteína que serve para proteger, para impermeabilizar a nossa pele, eu tenho aí na minha lâmina basal, né, na minha camada basal, apoiado na lâmina basal, eu tenho um outro tipo de célula que são os melanócitos, que são responsáveis por produzir melanina, que é um pigmento que vai dar cor, que vai dar tonalidade à nossa pele. Os melanócitos, eles são constantes na espécie humana, são aproximadamente 400 por milímetro cúbico de área. É o que acontece em algumas etnias, como a etnia negra, os melanócitos são mais ativos do que em outras etnias, tá? Mas aí é uma questão de atividade dos melanócitos. Então, na minha camada basal, que é essa primeira aqui, eu tenho quem? Tenho dois tipos de célula, os queratinócitos e os melanócitos. E aí, à medida que esses queratinócitos vão se afastando, eles vão sofrendo uma série de alterações e acabam por morrendo e liberando, né, a queratina na parte mais superficial. Como essas células estão, né, diretamente
sofrendo a ação de radiação, a radiação ultravioleta, né? O câncer de pele é mais comum na nossa superfície, né? Na nossa pele, no nosso epitélio de revestimento. Mas mucosa também pode apresentar câncer de pele. Então, nas mucosas eu posso apresentar o aparecimento de neoplasias, que são consideradas como neoplasias de pele também. Quais são os fatores de risco, né? Substâncias químicas irritantes, né, que a pessoa fica manipulando sem proteção, são substâncias que são capazes de alterar o material genético das células por contato, né, ou que simplesmente irrita esse epitélio, fazendo com que haja o aparecimento de neoplasias. Radiação ionizante, né, processo irritativo crônico, doenças genéticas que alteram a pele, né, e, principalmente, no nosso caso, a radiação ultravioleta. Então, né, o cuidado, a exposição ao sol sem protetor ainda é um dos fatores de risco mais importantes, né? Hoje choveu o dia inteiro, fez um tempo ruim o dia inteiro. Parem para pensar quantos de vocês que saíram à rua, né, que foram à rua, passaram protetor solar. E não é porque não tem sol que não tem radiação ultravioleta, né? Hoje, com a destruição da camada de ozônio, nós temos 3 tipos de ultravioleta que atingem a nossa pele: o VA, o VB e o VC. Então, a proteção, né, o protetor, ele é muito importante, né? Então, tem rádio VA, a radiação UVA, a radiação UVB e a radiação UVC. Sendo que a radiação UVC, ela tem um poder de queima, né, de destruição, um poder carcinogênico muito maior do que as outras duas. Tá? Pessoas expostas ao UVC, normalmente aquelas que moram em altitudes maiores, né, mais próximo da fonte de radiação, num tempo como hoje, elas apresentam queimaduras como se elas tivessem se exposto ao sol, né, de tão lesante, né, de tão perigosa que é a radiação ultravioleta do tipo C. Hoje em dia a gente já tem aí alguns protetores solares que protegem contra a radiação, né, sobre a UVC. A grande maioria é UVA e UVB, né, mas já temos aí alguns protetores que protegem da radiação ultravioleta do tipo C, que é a mais perigosa. Aí eu pus uma observação, né, que pesquisas indicam que a exposição cumulativa, quer dizer, lembrando, né, que a gente viu na outra aula, que para que uma célula ela se transforme em célula cancerígena, ela precisa passar por modificações que não são corrigidas, né? E não é uma modificação só que é capaz de desencadear uma célula normal se transformar numa célula cancerígena, né? São pelo menos 6 aí, né? Estima-se que sejam pelo menos 6. Né? Então, olha, pesquisas indicam que a exposição ao raio solar, né, na radiação cumulativa e excessiva durante os primeiros 10 a 20 anos, né? Então não é só quando criança, e sim também quando a gente está na adolescência, né, aumenta muito o risco de câncer de pele, né, sendo que a fase parte da fase de infância é particularmente vulnerável, né, preocupante, mas que também a pré-adolescência leva a um aumento no fator de risco. Que fatores de risco são esses? Em primeiro lugar, a idade. Justamente por causa dessa história de ser acumulativa e de se tomar muito sol. Né? Indivíduos de etnia negra, eles têm, eu falei para vocês, têm uma maior produção de melanina, e a melanina, ela protege
né, da radiação, ela protege o material genético da radiação. Então, indivíduos de etnia negra têm uma proteção natural. Não é, né, que indivíduos de etnia negra não desenvolvam neoplasia de pele, tá? Mas existe uma incidência muito menor, né, com crianças também, né, porque é acumulativa. Indivíduos de pele clara têm uma maior incidência, né, uma maior probabilidade de apresentar, justamente o contrário dos indivíduos de etnia negra, né? Se o indivíduo tem uma pele muito clara, é porque há uma baixa produção de melanina. Isso faz com que o núcleo celular seja mais exposto à radiação. Doenças cutâneas prévias, né, principalmente as de cunho autoimune, acabam favorecendo o aparecimento de neoplasias. E a sensibilidade, né? Tem gente que é mais sensível do que outros à radiação. Eu tenho 3 tipos importantes de neoplasia de pele, né? E aí, um dos tipos é mais comum, que é o carcinoma basocelular. O outro tipo, né, tem uma incidência menor. E o terceiro, que é a epidermóide, é o carcinoma epidermóide. E o último tipo é o melanoma, né? Então, basocelular, maior incidência, 70% dos diagnósticos, porém responde melhor ao tratamento. Então, desses 3, apesar do basocelular ter uma maior incidência, né, ele causa menos dano à pele, né? O carcinoma epidermoide, ele é 25% de notificações de casos, né? Porém, ele é mais difícil de ser tratado, né? E o melanoma, que representa 4% de todos os diagnósticos de câncer de pele, porém, é o mais agressivo de todos. Tá? Então, não é porque tem 4% só que ele não causa a morte. Lembra que quando eu falei de neoplasia maligna para vocês, eu falei que melanoma, quando dá metástase, é uma questão de tempo, né? Ele é incurável após a metástase. Ele tem uma agressividade muito forte. Então, vou falar de cada um desses 3 tipos. Vou falar do baço, vou falar do epidermóide, vou falar do melanoma. Então, o basocelular, que é o tipo mais comum, né, originado na epiderme e em alguns anexos da pele. Maior incidência em cabeça e pescoço, que é onde a gente está mais exposto, né, e olha só, aumento de incidência em pessoas jovens, tá, pelo não costume de usar protetor solar. Tá? Então, a ciência notou que está aumentando o número de indivíduos jovens, né, com menos de 40 anos, porque a gente tem naquele fator de risco a idade, com menos de 40 anos, que estão apresentando neoplasia do tipo carcinoma basocelular. Tá? É diagnosticado primeiro como uma pequena lesão, né, com evolução muito lenta. Por isso que o prognóstico, apesar de ser um carcinoma, lembre-se da nomenclatura, né, carcinoma, ele é uma neoplasia maligna de epitélio de revestimento, né? Apesar de ser uma neoplasia maligna, tá? Ele tem uma evolução lenta, a multiplicação das células é lenta, né? O que responde melhor ao tratamento, né? Então, que tratamento é esse? A retirada dessas células, a retirada deste carcinoma, medicamentos de uso tópico, né, pomadas cicatrizantes de uso tópico, e em alguns casos, dependendo do tamanho, a radioterapia. Tá? Mas dos 3 é o que tem melhor prognóstico, né, que tem maior índice de cura. Olha aí algumas imagens, né? Então, vou mostrar primeiro essa imagem histológica aqui, vou falar primeiro dela, né? Reparem que eu tenho aqui, ó, a camada normal da epiderme, e olha aqui, ó,
carcinoma se infiltrando na parte de baixo, no tecido conjuntivo. Este é um exemplo daquele esquema que eu mostrei na aula passada, que as células do carcinoma atravessam a lâmina basal, secretam colagenase, migram em busca de vasos sanguíneos ou vasos linfáticos. Olha aqui, ó. Tá bem claro isso aqui, essa imagem, ó. Tudo isso aqui que você está vendo de coloração diferente, um roxo mais forte, é o carcinoma. E aqui, ó, nessa parte de cima aqui, nesta lateral, eu tenho o epitélio normal, a epiderme normal. Então, este aqui já atravessou com certeza a lâmina basal, e como ele está muito dentro do tecido conjuntivo, muito provavelmente esse indivíduo ele vai ter metástase deste carcinoma basocelular. Então, olha aqui, ó, como é que isso se manifesta na pele? Reparem que é uma lesão que não tem uma borda contínua. Ela é irregular. Essas lesões, essas manchas, essas pintas que são irregulares, elas merecem mais atenção para a gente. Tá? A gente precisa observar melhor do que aquelas pintas que são regulares, que mantêm um padrão de regularidade na borda. A gente vai ver daqui a pouquinho que esta irregularidade é uma característica de neoplasia maligna. Aqui, casos avançados, então repara que neste caso já foi feita uma ferida, apesar de ser um carcinoma basocelular, isso não foi tratado a tempo. Então, repare que já está causando uma lesão ulcerada e que provavelmente também esse indivíduo aqui, ou essa senhora, não sei, vai ter um problema sério de metástase. Repare que além desta lesão ulcerada, ela já tem uma outra mancha, não sei, já tem uma outra mancha escura aqui, ó, mais para baixo. Alguém está tentando falar comigo no chat? Eu não consigo acessar. Deixa eu ver se eu fizer assim, se o chat aparece. Não. Põe aí falem para mim o que está sendo perguntado aí, por favor, que eu não estou conseguindo acessar o chat. Vou ler, professor. Lê para mim, por favor, Ana. A Letícia falou: professor, nós aprendemos com a Maria Fernanda que podemos observar A, B, C e D. Calma, segura a ansiedade, calma, vamos chegar lá. Isso, exatamente. Mas o A, B, C, D e E é para o melanoma, tá? Se aplica também aos outros tipos, mas é principalmente para o melanoma. Ela falou assim: assimetria, borda, cor e diâmetro. Cor, diâmetro e evolução. É A, B, C, D e E do melanoma. Isso, eu vou falar nisso já, tá bom, Letícia? Obrigado, Ana. Tá, então o basocelular, ele começa com uma ferida ou nódulo, Normalmente, ela não coça, ela não é pruriginosa, no seu estado inicial. Mas neste caso aqui, a pessoa deixou passar muito tempo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o lugar do globo ocular. Esse paciente, ele teve que retirar o globo ocular, tá? Por causa, a cavidade orbitária, por causa de uma neoplasia, tá? Não tratada, não diagnosticada a tempo. Então, se espalhou, apesar de lentamente, se espalhou. E aí a solução, eu já falei isso para vocês, você tem que retirar o tumor. No caso, o indivíduo teve um tumor de globo ocular.
Aí você deve estar perguntando, nossa, globo ocular, como assim? Espera. O epidermoide, que é o segundo tipo que a gente viu lá, que é responsável aí por 25%, né, das notificações, ele tem origem na epiderme, tá? Sendo, né, que ele dá mais naquela região central do epitélio. Tá? Ele surge através de uma ferida, esse sim é crostoso, ele coça, ele libera secreção, tá? Sendo muito mais agressivo do que o caso anterior. Então, ele é uma ferida, ele evolui rapidamente, né? E a maior possibilidade de metástase por causa desse crescimento mais rápido. Né? Tratamento, procedimento cirúrgico e radioterapia. Em alguns casos, até a quimioterapia, se for identificada a metástase nesses indivíduos. Ó que diferente que é esse, ó. Olha o tamanho, né? Olha a evolução desta neoplasia. Olha esse cara aqui. Tá? Isso aqui é um câncer de pele, teve origem como um câncer de pele. Olha esse aqui também, tá? Que não foi tratado. Esse aqui lembra muito a leishmaniose, né? A lesão por leishmaniose, tá? Mas não é um câncer de pele aí. Então, vocês viram que ele tem uma crosta, ele tem uma secreção, né? Que torna isso, né? Esse tipo de neoplasia, ela é muito mais agressiva, muito mais dolorida e muito mais rápida. Tá? De novo, né? Como é que o cara deixou chegar nesse ponto? Né? Falta de tratamento, né? Falta de diagnóstico a tempo. E o melanoma? O melanoma ele tem origem nos melanócitos, que são células produtoras de melanina. Tá bom? E esses aí têm alta possibilidade de metástase. Tanto é que o melanoma, quando diagnosticado, ele deve imediatamente ser retirado, tá? E observado se não existem as margens comprometidas. Tá? O melanoma, ele é tão agressivo que se você teve ou tem parentes diretos, né, você deve procurar, né, a ajuda de um dermatologista. Por quê? Porque existe uma probabilidade dele ser genético. Há uma maior incidência, claro, ele aparece por causa da radiação, mas existe uma maior probabilidade, de apresentar em indivíduos da mesma família. Então, se você for no médico e relatar que, por exemplo, seu pai e sua mãe tiveram melanoma, o médico vai prestar mais atenção em você, ele vai fazer uma anamnese mais detalhada. Tá? E uma coisa que a gente nunca olha, né, é planta de pé e palma de mão, tá? Que também podem apresentar aí um melanoma. É um lugar onde a gente costuma não prestar muita atenção. Então, olha, é alta possibilidade de metástase e fatores de risco, né? Pele clara, indivíduos com pele muito clara podem apresentar melanoma. Histórico familiar de melanoma, é isso que eu acabei de falar para vocês. Pintas que a criança já nasce com ela devem ser analisadas com mais cuidado, o que a gente chama de nevo congênito, né? Nevo é benigno, uma neoplasia de melanócito benigna, mas pode malignizar, então tem que estar sempre prestando atenção, né? A idade, né, a partir dos 15 anos, ou 15 anos de idade, a propensão para aumentar, e aquelas pintas que crescem, de uma maneira muito rápida, porque tem pinta que a gente observa que não cresce, então o nevo fica aí, ele não tem alteração, a gente passa aí anos e anos com esse nevo, e tem algumas pintas que aparecem e que crescem, muito rapidamente. Então, essas também devem ser
analisadas por um especialista. Tá? Quando eles crescem, muitos são chamados de nevodisplásicos. Displasia é uma disfunção de crescimento, né? E pode ser uma lesão pré-cancerígena ou pré-cancerosa, como está aí no slide, né? Lembrando que depois que dá metástase, o prognóstico é muito ruim. Tá? Então, pode surgir numa pele normal ou de uma lesão pré-pigmentada, no caso, um nevo. Tá? Tem bordas irregulares, tem coloração variável, né? Qualquer alteração de coloração, a gente tem que prestar atenção nisso. Tá? Então, a cirurgia, rádio e químio, dependendo do estágio. Olha aí. Aqui eu tenho 20 diferentes tipos, né, de melanomas. Tá? Alguns mais claros, alguns mais escuros, mas todos têm alguma característica, né, digno de nota. Então, olha só, percebam uma coisa. Olha esse aqui que eu estou passando. A seta. Percebam que a borda é irregular, que esta região é mais baixa do que essa aqui está bem elevada, então tem uma região bem elevada, uma região medianamente elevada, e tem aqui uma região plana, né? Isso é um desses sinais que a Letícia perguntou aí, né, do tal do A, B, C, D e E do melanoma, né? É a assimetria, quer dizer, é uma lesão assimétrica. Olha essa aqui, ó, né, que eu estou passando. Reparem aqui, ó, tem uma região de uma cor, uma região de outra cor, e aí a borda aqui está mais clara. A coloração diferente também é um fator que deve ser analisado, né? A forma irregular, olha esse aqui, ó, tá? Também com 3 tipos de coloração. Esse aqui é a mesma coisa, ó, bordas claras e o meio mais escuro. Esse aqui, apesar de ser mais claro, ó, também tem coloração diferente, né? Então, são essas lesões que a gente precisa prestar atenção. Olha esse aqui, ó. Esse aqui parece que está até rachado, né? De tão alterado que está. E aqui alguns exemplos. Então, olha aqui, ó. Olha o tamanho do melanoma desse cara. Na realidade, aí a gente brinca, né, que nasceu nas costas no melanoma dele, né, e não um melanoma nas costas. Porque olha o tamanho disso. Olha este aqui também, ó. Né, que lesão feia, que lesão diferente. Agora apareceu, ó, a pergunta da Letícia. Tá? Então, olha que lesão diferente. Olha essa aqui, ó. Né, uma parte alta, uma parte baixa. Olha uma lesão de globo ocular. Tá? E reparem aqui, ó, lesão de íris. Estas células que dão cor aos nossos olhos, quando a gente fala em embriologia, né, lá quando está dividindo os folhetos embrionários, os melanócitos, eles têm origem na crista neural, no tubo neural, né, quando vai formar o tubo neural. Essas células, que são as células que dão cor aos nossos olhos, são uma subpopulação de melanócitos. Então, elas também sofrem alteração, elas também sofrem com a radiação, né? Cuidado com o óculos escuro. O óculos escuro, ele deve proteger da radiação também, né? Os óculos mais caros, eles trazem a lente tratada para isso. É diferente daquele óculos que você compra lá na praia, que passa o cara com aquela arara cheia de óculos, e você fala, nossa, olha só, é de marca, mas é tão baratinho. Esses tipos de óculos, eles não possuem proteção na lente. E aí, como são células sujeitas à alteração pela radiação ultravioleta, olha aqui, ó, um melanoma de íris, tá?
E aqui eu tenho o tal do ABCDE, né, a Associação Norte-Americana de Dermatologia, ela lançou para leigos, né, para pessoas poderem identificar se a sua lesão ela leva a uma preocupação ou não. Sumiu de novo o chat. Estava aqui, agora sumiu de novo. Quem que está falando? Abre aí e fala. Será que é o Bruno? Quem é a Ana? A Gabriela falou. A quantidade de sinais pode indicar a gravidade do melanoma? Isso depende do que ela chama de sinais. Tá? Eu vou falar só o ABCDE e aí a gente já volta. Aí vai terminar o tempo, deixa eu só dar isso aqui, eu volto explicando no próximo tempo, no mesmo convite, tá? Então, ó, A, B, C, D e E, do melanoma, tá? Então, o que que é o A? O A é a assimetria, o B é a borda, o C é a coloração, o D é diâmetro e o E é a evolução da mancha, tá? A de assimetria. Então, olha aqui, ó. Tem de um lado uma neoplasia benigna e do outro lado uma maligna. A assimetria é se eu dividir esta lesão ao meio, hipoteticamente falando, né? Se os dois lados forem iguais, ele é simétrico. Então, é uma característica de benignidade. Se eu dividir a lesão e os dois lados forem assimétricos, isso indica que é uma lesão maligna. Tá? Vai desligar, eu vou salvar a aula e a gente já volta no mesmo convite, tá bom? Até já.
17. Então, continuando, o A vem de assimetria. Então, se eu traçar uma linha imaginária bem no meio da lesão, e as bordas forem iguais, né, as metades forem iguais, eu digo que isso é um sinal de benignidade. Se eu traçar essa linha e cada um dos lados for diferente um do outro, eu digo que isso é um sinal de malignidade. Então, aqui tem um exemplo, né? Se eu passar uma linha aqui, um lado vai ser maior, mais alto do que o outro lado. Isso indica uma lesão maligna. O B vem de borda, né? Então, bordas regulares são sinais de benignidade. Bordas irregulares são sinais de malignidade. Né? Então, olha aqui, ó, né? Cheia de reentrância, de saliência, é uma característica, né, de malignidade. O C vem de coloração. Então, se a cor é única e é uniforme, é um sinal de benignidade. Se eu tenho mais de uma cor ou tons diferentes na mesma lesão, isso é um sinal de malignidade. Então, C vem de coloração. O D vem de diâmetro. Existe aí uma medida que é aproximadamente 6 milímetros, que é o diâmetro de um lápis. Então, lesões que excedem esses 6 milímetros tendem a ser lesões malignas. Lesões menores do que 6 milímetros tendem a ser lesões benignas. E o E vai da evolução, né, do crescimento. Então, olha aqui um exemplo, tem uma lesão pequena aqui, e aqui a lesão aumentou de tamanho, já está maior. A, B, C, D, E do melanoma. Tá? Olha aí, A de assimetria, B de irregularidade de borda, C de coloração, D de diâmetro. Então, 6 milímetros aqui, ó, mais ou menos isso aqui. Quer abrir para alguma dúvida? Então, vamos lá, continuando a nossa aula.
E os protetores solares? Né? O que eles prometem, o que eles fazem? Depois dessa aula eu vou procurar uma dermato. Meu Deus, por que, Ingrid? Muita alteração na pele? É bom, né? É bom assistir essa aula para a gente ter consciência. Né? O pessoal da fisioterapia, né? Pensa um pouquinho, vocês vão manipular o paciente, né? Então, vocês têm que conhecer isso. Claro, você não vai falar para o paciente, você está com possivelmente com uma lesão, né, cancerígena. A gente não pode falar isso, né? Mas você pode, né, sugerir que ele procure um médico, né? Pessoal de farmácia, imagina o pessoal da farmácia, quanta gente não vai lá para perguntar, né, tirar dúvida com vocês, né? Minha sogra já teve várias vezes e continua tendo. Isso mesmo, Giovana, tem mesmo que ir atrás, né? Tem que cuidar. Quem já teve, principalmente quem já teve, precisa ficar muito esperto, né? Qualquer tipo, qualquer manchinha, como você está falando, tem que ser analisada, tem que ser observada, tá? Então, e aí, senhores farmacêuticos, o que vocês têm para me dizer sobre os protetores solares? Cadê a Leandra? A Leandra está aí? Tá vendo? Tá, tô aqui. E aí, Leandra, fala aí, o que é um protetor solar? Você que é da química. Não, a Letícia está perguntando se quando tem uma vez a pele fica debilitada, tendo mais chance de ter nova. Não é questão de debilitar, não, é a questão de incidência mesmo, né, de radiação. O E protege contra os raios ultravioletas. Nossa, que boa resposta, né? Já que é um protetor solar, né, Leandra? Professor, que nem se é 30, a proteção é 30 vezes maior do que a pele normal, né? É isso que eles prometem, geralmente. Isso, né? Então, o fator de proteção solar, né? O Irlano falou certo aí, né? Ele indica quantas vezes, em termos de tempo, né, a sua pele está protegida. Isso aí é bastante questionável, tá? Porque olha só, o que isso faz, né? Para saber isso, eu tenho que me expor ao sol sem protetor solar. Então, eu tenho que ir ao sol e verificar quando a minha pele começa a avermelhar. Isso é sinal de que eu estou tendo uma queimadura causada pela radiação, né? Então, por exemplo, eu tenho que mensurar isso em tempo. Então, vamos supor, né, que eu vá ao sol e que depois de 1 minuto, vamos fazer uma conta redonda e fácil, depois de 1 minuto eu comecei a apresentar vermelhidão na pele. Se eu usar um fator de proteção solar 30, quer dizer que eu fico 30 vezes protegido, né, daquele tempo que eu comecei a avermelhar, daquele 1 minuto. Então, quer dizer que com o protetor solar fator 30, eu fico protegido durante 30 minutos na radiação solar. Estou usando 1 minuto porque é mais fácil da gente fazer conta, né? Os 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos, tá? Então, é isso que eles tentam explicar com o fator de proteção solar, né? Claro que para uniformizar, se determina um tempo padrão para todo mundo, né? Então, você tem que reaplicar o protetor depois de X horas, né? Ou quando você entrar na água, tá? Mas é assim que funciona esse fator de proteção solar. O fator não tem a ver com o tempo que se pode ficar sob o sol, isso, exatamente, né? Fator de proteção solar, né? Eu tenho uma mancha que os médicos dizem de nascença na área da clavícula e desde pequena ela cresce, agora parou um pouco. Ela é bem grande, mas é uma dermatologista desde pequena, todos falam que é normal, mas muitas características que você explicou hoje é parecida com a minha, estou com medo agora. Precisa ver se não é um hemangioma, se não são aquelas manchas de nascença que não são da epiderme, e sim da derme, tá?
né? Existem algumas manchas com características, mas que estão não estão na epiderme, estão na derme. Né? Então, é por isso que provavelmente os dermatologistas falam que é para você não se preocupar, porque não é uma mancha que está localizada na epiderme. Tem a quantidade certa também que garante a proteção. Colocar menos que a quantidade ideal não garante a proteção. Claro, óbvio, né? Você tem que passar, tem que ser generoso. Não é porque o protetor é caro que você não vai passar bastante, né? Tá? Isso mesmo, mas é isso aí. Tem que passar, né, uma quantidade adequada. E os bloqueadores solares, tem alguma diferença ou só é a mesma coisa, só que é mais forte? É mais forte, tá? Mas bloqueador é um nome que é incorreto, né? Professor, Você não pelo que consegue eu sei, bloquear. pelo que eu sei, foi proibido usar esse termo em protetor solar porque não existe bloquear. Aí Exatamente. as empresas foram processadas que tinham, aí trocaram tudinho. O bloquear é um termo que a gente não consegue fazer, né? Você não consegue bloquear a incidência de radiação na pele, tá? Ele tem fator de proteção até 100%, que também não é 100%, né? Que eles não dizem que é 100%, porque não é, mas que atinge próximo aí aos 96%, 98%, tá? É verdade que quem tem sardas tem mais tendência a ter câncer de pele? Não é que tem mais tendência, né? Precisa só tomar um pouquinho mais de cuidado. A sarda é um excesso de melanina em determinadas regiões, em algumas células, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado por causa da diferença de coloração. E como eu sei qual é o melhor para a minha pele? A Letícia está perguntando o quê? De protetor solar, é isso? Depende. Né? Se você tiver a pele muito clara, né, o ideal é que seja em dias como hoje, que a gente não teve um sol muito forte, você pode usar um 30. Né? Se você tiver pele clara e tiver aquele sol de rachar, aí 50 ou 60, né, para proteger mais. Se você for mais morena, né, isso pode ser outra graduação do protetor solar, né? Então, o bom é ir no dermatologista, tá? Por exemplo, para mim, eu tenho a indicação de fator de proteção solar 70, tá? Que é aquele anti-Hélios, né? A minha dermatologista, ela indicou o fator de proteção 70. Isso vai depender do seu tipo de pele, da quanto você tem, mas um dermatologista é o indicado. Agora, nunca, jamais, sob hipótese alguma, usar menos do que 30. Tá? 2, 8, 4, 6, aquilo lá tá fora de cogitação, tá? Protetor Kids, eu às vezes uso o protetor Kids, sim. Ele é mais grosso, né? Ele é mais difícil de espalhar, tá? E normalmente ele tem aí um fator de proteção solar de mais ou menos 60, né? Então ele protege um pouquinho mais, sim. É assim, né, gente? A diferença, né? Quando você começa a passar do fator de proteção 40, 50, a diferença não é proporcional ao número, tá? Por exemplo, um fator de proteção 60, se não me engano, ele chega a proteger 95%. Tá? Aí você usa sei lá, um 80, um 70, ao invés de ser 95, é 96,5%. Entendendo? Né? A partir daí, eles vão ficando mais caros, mas a proteção não é tão diferente. Né? Então, se você comprar um 40, um 50, um 30 para dias que não estão muito fortes, já é uma boa proteção. Prof, em que momento sabemos diferenciar o bronzeamento da queimadura de pele? Quando arde. Tá? Quando você se sentir incômodo na pele, Douglas, é porque está queimando.
tá? E aí você tem que se proteger, né? Quem mais? Todas as vezes que eu pego sol, eu fico ardendo. Então, mas você não passa protetor, é isso? Por isso que você fica ardendo. Hein, Lívia? Ou se está ardendo mesmo usando o protetor, é porque está com um fator, né, que não é o adequado. Passo, mas acho que é fraco, né? Tipo, quanto assim que você usa? 60? E mesmo assim você sente queimar? Caramba! Ah, então talvez tenta usar um 70, né? Que é aquele antiéreos. Não sei se é da Paiô, o pessoal da farmácia aí, que talvez Professor, é La responda Roche. melhor. É La Roche, é isso? Isso. Isso, exatamente, né? Então esse aí, pelo menos foi indicado pela dermatologista. Trabalho o dia todo na frente do computador. Há necessidade de usar um fator de proteção solar alto, tá? Olha só, existe a emissão de radiação, tá? Pela tela do computador. Mas te digo o seguinte, olhos, né? Cuidado com os olhos, tá? Porque pode acontecer, né? Coloca a tela num modo menos brilhante para proteger, né? Outra dica, né, gente? Pessoal que fica com o celular ligado no escuro, olhando na tela, isso causa um desgaste muito grande da vista. Cuidado com essa mania, tá? Não vou dizer que pode vir a desenvolver uma neoplasia de globo ocular, mas causa dano na visão. Bronzeamento artificial sem comentários, né? Não vou nem falar, né, Leandra? Tá? Eu, particularmente, acho um crime. Tá? Bronzeamento artificial é uma coisa complicada. Tá? Quer dizer, a pessoa quer tomar, né, quer ficar bronzeada em 10% do tempo que ela ficaria na praia. Isso é muito agressivo. Tá? Tem que passar protetor, inclusive tem, né, protetor para os olhos, né? Não sei se vocês já viram, existe uma proteção para os olhos também. Mas eu não teria coragem, e se me perguntassem, eu desaconselharia, tá? Esse tipo de prática. Não, Joana, né? O que acontece é que esse tipo de neoplasia de globo ocular, ela acontece por causa da radiação ultravioleta. Então, pessoas que se expõem muito ao sol sem proteger os olhos, sem um óculos escuro, sem um boné para proteger. O que eu estou dizendo é que você já percebeu, já deve ter percebido, que quando a gente fica muito tempo na frente do computador, os olhos começam a doer, né? Começa a incomodar. Isso causa um dano. E sim, né, a luz emitida pela tela do computador é uma luz que pode causar, como a luz que a gente fica sujeito, né, dentro de um escritório, por exemplo. Tá? Existem aí, né, relatos de casos de indivíduos que trabalham 40, 50 anos dentro de um escritório sob iluminação artificial que desenvolveram câncer de pele por causa desse tipo de radiação. Tá? Então, um óculos de descanso, né, uma coisa que proteja, uma tela não, como é que chama? Uma lente mais escura seria de bom tom para quem fica muito tempo na frente do computador. Professor, e quem toma sol direto não consegue fazer uma modificação na melanina da pele? Deixar a pele mais escura? Não, sempre vai voltar? Melanina é proteína, e proteína é degradada.
Tá? Então, você pode aí passar o verão inteiro com aquele bronzeado maravilhoso. Se você tirar o estímulo, que é a radiação, a melanina não tem mais sentido, né? A melanina, ela serve para proteger o núcleo da célula. Ela se forma, né? Então, imagina que isso aqui é o núcleo da célula. Ela se forma protegendo o núcleo da incidência de radiação. Por isso que a gente bronzeia, né? A gente toma sol, toma radiação, os melanócitos secretam mais melanina e injetam nas outras células. E aí eles protegem. A melanina, ela serve como se fosse um protetor ao núcleo da célula. Tá? E quando você tira o estímulo, que é a radiação, esta melanina, que é uma proteína, é degradada e aí você perde, né, o bronzeado. Fica que nem eu isso, que nem nós, né? Que nem nós, né? Porque eu também sou bicho de goiaba. Tá, branquelão. Exatamente, né? Então, o Bruno, né, usando aí o exemplo que ele falou, né, o Bruno é um cara que precisa tomar um cuidado especial, porque tem a pele bastante clara. Minha sogra diz que o que ela tem é carcinoma basocelular, que se não tratar viraria um melanoma. Tipos diferentes de neoplasia. Tá? Melanoma é de melanócito, basocelular é de células da camada basal. Ah, era bronzeadão, né? Então, mais perde a proteção, viu, Bruno? Precisa tomar cuidado. Quem mais? Fala, Laís. Não fala, Laís. Ela desligou o microfone. Bia quer saber sobre os bronzeadores. O que ela quer saber? Os bronzeadores são substâncias que estimulam, substâncias químicas que estimulam a síntese de melanina. Né? Tem alguns que funcionam como corantes, tem alguns que funcionam como corantes mesmo. Né? Você passa na pele e automaticamente você já bronzeia, porque eles têm uma cor, ao invés de serem brancos, eles têm uma cor acastanhada, né? E os bronzeadores, eles estimulam a secreção de melanina. Não é bom, tá? Aqueles que vendem aí com fator 8, 6, 4, 2, não é indicado de usar. Come cenoura, é melhor. Bronzeador não é interessante de se usar. Nem o fator 15, se a gente for ver, nem o fator 15 é interessante, tá? Quanto mais 2, 4, 6, 8 aí que a gente vê. Beleza? Mais alguma dúvida? Entendi, obrigada, tá? De nada, imagina. Então é isso, gente. Vamos parar por aqui. A gente encerra aqui, a gente se encontra. Ah, peraí, deixa eu dar um recado para vocês. Pessoal da farmácia, semana que vem está em simpósio. Tá? Então não vai participar da aula. Para o pessoal da fisioterapia, eu vou passar um trabalho para ser feito no horário de aula. Eu vou estar no Zoom, vou estar ligado e eu vou liberar um trabalho para vocês fazerem enquanto estão, né, no horário de aula. Tá? O pessoal da farmácia vai me entregar isso numa data que eu vou marcar posteriormente. Tá? Mas o pessoal da farmácia vai para o simpósio e o pessoal da físio continua fazendo a aula normal, que é um trabalho aí que eu vou passar. Semana que vem, na aula. O Douglas está perguntando que dia? Semana que vem na aula. A Ianca está perguntando, matriculou em farmácia na sexta-feira, já teve algum trabalho ou pesquisa nessas 2 semanas atrás? Não, ainda não, Ianca.
tá? Esse vai ser o primeiro. Tá bom, Douglas, é só para o pessoal da farmácia que vai entregar depois. Vocês vão fazer durante a atividade em aula. Avisa o pessoal aí que não está assistindo a aula da físio para participar. Ok, gente? Então, beleza. Boa noite a todos, boa semana a todos nós, tá bom? A Boa gente noite, se fala na professor. semana que vem. Até.